Opa, beleza a todos aí? Odair Oliveira aí sempre nas atitudes, né? Vamos nessa. Senhores, vamos falar aqui um pouco aqui sobre bobina, né? A sua simbologia. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu escrevi bobinas aqui no Google aqui. Opa. Tem vários tipos de bobinas, né? Tem algumas que parecem capacitores, outras ajustáveis, outras com núcleo, sem núcleo, né? Como o nosso ramo é telefonia celular e a maioria das bobinas é, né, uma bobina comum, sem núcleo. Existe também com núcleo, tá? E vamos nessa. Qual é o papel da bobina na placa de um aparelho celular? A bobina, ela tem a indutância, né, que é o seu efeito, né, por ser um indutor, mas ela na tensão contínua, né, corrente contínua, ela é considerada como um curto. A tensão que tiver de entrada que vai passar por ela, se é 5 volts, ela também vai sair 5 volts, tá? Eu vou deixar bem simples o assunto, não vou complicar tanto por ser um primeiro vídeo, só pra gente tentar entender qual é o formato da bobina, o que ela faz, como que ela se comporta, quando está com defeito, né? Então, senhores, vamos só os passos iniciais aí. Um dos assuntos que não é tão abordado aí sobre a bobina, principalmente na manutenção em celular, pelo menos eu não vejo, né, abordado dessa forma, que é o caso quando ela está trabalhando em frequência, né? Quando a bobina está trabalhando em frequência, ela tem um efeito chamado reatância indutiva. O que é essa reatância indutiva? Nada mais é do que uma oposição à passagem do fluxo de elétron. É como se fosse a resistência, né? Só que o caso é o seguinte, conforme vai variando essa frequência, essa resistência ela vai se opondo de uma forma ou maior ou menor, né? Então, nas minhas aulas presenciais aqui, às vezes a gente percebe até alunos que já trabalham com equipamentos, né, em placas e manutenções em placas há bastante tempo. Quando se depara com a bobina em paralelo, ele começa a refletir, mas aí a bobina ela bipa dos dois lados, então ela vai trazer o negativo para dentro da linha, né, consideravelmente vai se comportar dessa forma, como se fosse um curto, né? Só que conforme a gente vem estudando aí as nossas aulas aí por meio da apostila, a gente acaba tentando compreender como que é o comportamento do circuito, né? Para quem estudou ali os capacitores, né, quem leu realmente a apostila, ele sabe, ele entende de que o capacitor não permite que a tensão contínua, né, passe por ele, e a única que vai passar é alternada, né? Como a tensão contínua ela é predominante nas placas celulares, e então se tivermos um capacitor em paralelo ou em série, essa tensão contínua irá esbarrar ali no capacitor, não vai ter a possibilidade de passar para o outro lado. Então ele estaria ali antes da bobina, e a bobina em paralelo ali à linha do outro lado, perceberia que nesse momento não teria uma tensão para atingir o terminal da bobina e criar um curto com terra, né? E é nesse momento aí que você não pode criar um jumper lá no capacitor mesmo estando em série, né? Porque se for uma linha que tiver vindo tensão, você vai criar o curto ali na bobina, tá bom? Olha só que o estudo aí vale muito a pena aí você acompanhar certinho aí a apostila, tá bom? Então, senhores, qual será a função ali dessa bobina aí no setor aí, em uma linha, em uma malha que tem uma função e ela estando em paralelo ao terra? Em filtros, né? Em filtro passa baixa, passa alta, bandas, frequências, né? Sabemos que a frequência baixa pela bobina ela passa, né? Ela passa.
Já uma frequência alta já não passa. Isso é para quem já está acompanhando aí a apostila, tá? Então, em determinados setores aí na placa aí, se a gente tiver uma frequência, a gente enxergar dessa maneira, que a frequência que está vindo na linha for alta, ela não vai passar, só vai permitir com que passe frequências baixas. E o capacitor? O capacitor ele já não permite que passe frequências baixas, ele vai permitir que passe frequências mais altas, né? Não é à toa que a tensão contínua não vai passar, porque é considerado como se fosse baixo, né? E na alternada uma frequência mais alta, né? Passando aí nos setores aí do aparelho, tá? Então, a gente tentando compreender como que funciona cada componente, a gente consegue enxergar mais as possibilidades de você ou faz um jump ou não faz um jump, ou você aprende a testar aquela malha, né? Então, senhores, o desenho da bobina, deixa eu achar aqui um desenho aqui de bobina, é esse aqui, tá? Ó, simbologia do desenho da bobina. A letra L que faz com que a bobina seja representada ali, né? Os seus componentes ali nos gráficos ali da placa, né? Um exemplo, L100, L200, né? As famílias dos componentes, né? Vamos dizer que a gente tem um CI U200. Aí sempre vai ter ali uma L200, L201, L202, somente para se familiarizar aí, relacionado aí a nomes de componente, né? Eu achei aqui uma imagem aqui muito legal, ó, que é o formato aí que cria o campo magnético aí, criado aí pela bobina. Na verdade, senhores, o campo magnético ela vem de dentro do fio, do centro do fio, ó. Ela se cria ali de dentro do fio e ela acaba tomando a sua elevação do campo magnético para fora, e ela só toma um rumo, um sentido a seguir com a diferença de potencial exercida por sobre o condutor, tá? E a bobina, ela assim que ela recebe a tensão, às vezes ela impede que essa tensão ultrapasse por ela, tá? Ela vai criar no momento ali a reatância em alguns segundos. Se for na tensão contínua, ela cria uma reatância, depois permite com que ela passe para a malha seguinte, né? Siga a sua malha, siga ali a linha consideravelmente, como todo mundo fala, né? Então, senhores, ao decorrer das aulas a gente vai testar também no osciloscópio o funcionamento e os gráficos da bobina também, qual é o comportamento do gráfico da bobina, né? Como a gente vai configurar ali em termos de nanosegundo, milissegundo ou microsegundo, para a gente conseguir analisar aí o comportamento da bobina também. Vocês vão ver que ela cria um gráfico ali da reatância indutiva, tá bom? Então foi mais um vídeo aí para a gente iniciar e se familiarizar com eles, mas em breve aí teremos exercícios aí relacionados às bobinas. Senhores, eu agradeço a todos vocês aí por essa oportunidade de eu estar fazendo esses vídeos e vocês estarem aí compartilhando, comentando, agradecendo também, né? Muitas pessoas estão aí comentando aí nos grupos, nos Facebook, né? Que estão adorando a apostila, tá? E estão adorando esse trabalho conjugado aí com os vídeos aí para vocês também, né? Quero agradecer muito aos compradores, por quê? Porque traz mais conforto da gente poder estar produzindo um novo vídeo no dia seguinte. A gente se sente muito mais feliz aí relacionado aí a esses comentários, né, a essa vivência aí com todos vocês aí também, tá? E obrigado a todos que comentaram aí, que sentiram a minha falta lá no evento lá do Segredos de Bancada, né? Agradeço muito também, porque talvez a administração não me conhecia, não sabia do meu trabalho, né? Mas de repente numa próxima oportunidade a gente consiga estar presente aí com essa equipe aí que foi muito maravilhosa aí pelos comentários aí, né? Nos Facebook aí, foi muito legal aí. Mas realmente tamo junto, tá, gente?
Eu vejo também muitas pessoas querendo a apostila, e eu agradeço muito por essa apostila não estar vazando, né, nos grupos por aí, né, cara? Porque até mesmo aparece o seu CPF aí se você vazar a apostila, tá? Mas não é nem por causa disso, até mesmo porque eu vejo as pessoas lá perguntando: alguém tem a apostila do Odair? Alguém não sei o que, alguém tem isso? E as pessoas vão lá e falam: eu tenho um link, que é o link, entra no vídeo lá e compra, é um produto muito barato, um negócio que... Pô, cara, agradeço a todo mundo que está comprando. Gente, é um negócio que você está pagando, você está investindo, aí você pega e você joga pra rua. Você está dando a oportunidade de criar pessoas que vão ter um conhecimento, assim, entre aspas, de graça, e vai ser aquele que vai fazer serviço barato de 30, 40, 20 reais, tá bom? Obrigado a todos vocês aí, um abraço, valeu.